Talvez você já possa ter ouvido falar a respeito dos vikings, dos povos nórdicos de origem germânica. Nesse vídeo em específico, eu quero falar um pouco a respeito das origens bíblicas dos povos nórdicos, dos chamados aí popularmente pelas pessoas de vikings. Afinal de contas, de onde os vikings vieram realmente? Quem eram seus ancestrais bíblicos? Será que a Bíblia fala a respeito de povos nórdicos e de seus ancestrais bíblicos? Ficou curioso a respeito do assunto? É sobre isso que eu estarei tratando nesse vídeo, por isso eu peço que deixem os seus likes, seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem e fiquem com mais um vídeo do canal. Geralmente se chama basicamente todos os nórdicos e germânicos de vikings, mas na verdade isso é um erro. O termo viking vem do nórdico antigo, que se pronuncia vikingr em nórdico antigo, e não é um termo étnico, por assim dizer, visto que a etnia ou a raça dos povos nórdicos é basicamente a etnia germânica. Na verdade, o termo viking, por não ser um termo étnico, na verdade se relaciona mais com tarefas que basicamente os antigos germânicos faziam. Ou seja, eles eram exploradores, guerreiros, comerciantes, piratas, basicamente funções. Piratas escandinavos que invadiram aí, exploravam e colonizaram ali também grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII e até o início do século XI. Os vikings, eles eram marinheiros e também navegadores muito experientes em seus navios, característicos que eram chamados de drakars. Os vikings estabeleceram assentamentos e governos nórdicos nas ilhas britânicas, nas ilhas Faroé, na Islândia, na Groenlândia, na Normândia e na costa báltica, bem como ao longo das rotas comerciais dos rios Dnieper e do Volga através na Rússia moderna e na Bielorrússia e também na Ucrânia. Nesses lugares foram onde eles também eram conhecidos como varegs. Os normandos, os nórdicos, gaélicos, o povo rus, os faroenses e os islandeses emergiram dessas colônias nórdicas. A certa altura, um grupo de Rus vikings foi tão para o sul que depois de servir brevemente como guarda-costas do imperador bizantino, atacaram a cidade bizantina de Constantinopla. Os vikings também viajaram para o mar Cáspio, na região do Irã, Daguestão e Azerbaijão, e até mesmo foram para a Arábia. Eles também foram os primeiros europeus a chegar à América do Norte, brevemente fundando uma colônia em Terra Nova, Vinlândia. Ao espalharem a cultura nórdica para as terras estrangeiras, eles simultaneamente trouxeram escravos, concubinas e influências culturais estrangeiras para a Escandinávia, influenciando o desenvolvimento genético e histórico de ambos. Como todos nós sabemos, a religião dos povos nórdicos, dos vikings de modo geral e dos germânicos, eram o paganismo germânico antigo e nórdico. E essa religião, essa mitologia nórdica antiga, incluía diversas divindades, como sendo as mais famosas, sendo Odin, chamado de o pai de todos, e também ali Thor, que era uma divindade muito popular entre os nórdicos. Mas por incrível que pareça, os nórdicos, os vikings, se renderam ao cristianismo e abandonaram a sua antiga religião, a religião da mitologia nórdica, das crenças nórdicas antigas, abandonaram pelo cristianismo. Muitas pessoas, por assistirem séries aí na Netflix e também em outras plataformas, acabaram tendo uma certa curiosidade maior a respeito dos povos germânicos, principalmente dos vikings. Levando em consideração isso, e também a pedido de algumas pessoas aqui do canal, eu resolvi então trazer esse vídeo falando a respeito dos vikings, dos nórdicos, dos germânicos, nas Sagradas Escrituras. Será que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, fala a respeito de seus ancestrais? Será que a Bíblia menciona algum povo de origem germânica? A resposta para essa pergunta é sim.
A Bíblia menciona, sim, a respeito de povos germânicos, e os rabinos, a tradição rabínica, judaica, antigas interpretações cristãs a respeito dos povos nórdicos e germânicos, aí possuem diversos ancestrais, sendo o principal de todos eles o personagem bíblico da linhagem de Jafé, chamado pelo nome de Askenaz. Askenaz, nos textos sagrados, é chamado de Ashkenaz. Esse personagem bíblico ele é mencionado na Bíblia hebraico-aramaica como sendo um dos descendentes de Noé, mais precisamente filho de Gomer, neto de Jafé, que por sua vez era filho de Noé. Ou seja, basicamente Askenaz é tido como sendo o bisneto de Noé. Askenaz foi o primeiro filho de Gomer e um patriarca jafeítico na tabela das nações. Na literatura rabínica, os descendentes de Askenaz foram primeiro associados aí às culturas citas, porém foram renegados e colocados basicamente como sendo de origem germânica. Apesar de muitos estudiosos colocarem como sendo os citas os descendentes de Askenaz, existem várias complicações, visto que nas interpretações o ancestral dos povos arianos ou indo-iranianos é basicamente Madai, Madai filho de Jafé. Apesar de estarem relacionados, tanto Askenaz quanto Madai, por serem da linhagem de Jafé, são de subgrupos diferentes dos povos jafeitas, por assim dizer, são da mesma linhagem, mas não são do mesmo ramo. Apesar disso, é muito provável também que poderia ter acontecido uma espécie de mescla entre as populações ao passar dos anos. Foi a partir do século XI em diante que a Alemanha e o norte da Europa basicamente foram ali considerados como sendo descendentes aí de Askenaz, segundo um dos grandes comentaristas da Bíblia hebraico-aramaica, o comentarista Rabino Rashi. Alguns dizem que o nome Askenaz é um nome derivado do assírio antigo, que é basicamente o termo Askuzai ou Askuzai, Ishkuzai, que era o termo que os assírios usavam para chamar os citas, que expulsaram os Gimiri ou Gimirai das terras altas armênias, da terra aí do alto do Eufrates. Nos textos bíblicos, nas genealogias da Bíblia hebraico-aramaica, Askenaz, em hebraico Ashkenaz, era basicamente um descendente de Noé. Ele foi o primeiro filho de Gomer, como já dito, irmão de Rifate e também irmão de Togarma, outros ancestrais jafetitas de outros grupos relacionados. Gênesis, no capítulo 10, verso 3, e Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 1, verso 6, o mencionam como sendo aí um dos filhos de Gomer. No livro de Jeremias, no capítulo 51, no verso 27, é chamado um reino de Askenaz, que deveria ser convocado junto com Ararat e Mini contra a Babilônia. Vai dizer o seguinte: arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, isto é, a Babilônia, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e também de Ashkenaz, nomeai um capitão contra ela, fazei subir os cavalos como lagartas. De acordo com a enciclopédia bíblica, Askenaz deve ter sido um dos povos migratórios que na época de Assar-Haddon irromperam das províncias do norte da Ásia Menor e na Armênia. Um ramo dessa grande migração parece ter alcançado o lago Urimié, pois na revolta de Assar-Haddon ele castigou aí os Manai que viviam apenas daquele lago. Buscaram a ajuda de Ispakai, da terra de Asguzá, um nome originalmente talvez Asgunza, que o ceticismo de Dillman não precisa nos impedir de identificar com Askenaz bíblico e de considerar como o de uma horda do norte, de origem indo-germânica antiga, que se estabeleceu ao sul do lago Urimié. Além de Rashi, nós também temos a enciclopédia bíblica que vai confirmar que os descendentes de Askenaz eram jafetitas, eram indo-europeus de origem germânica. Askenaz é o pai dos povos germânicos. O nome Askenaz é um nome muito difícil de se colocar um significado, pois existem vários significados para o nome Askenaz em assírio, em hebraico, em aramaico, mas um significado para o nome Askenaz é basicamente salpicado.
Esse significado ele é interessante e curioso, pois, segundo alguns, esse termo salpicado, sendo o significado de Askenaz, basicamente seria uma referência étnica na aparência dos descendentes de Askenaz, que possuíam sardas em seus rostos, por serem povos jafetitas, eram povos brancos que possuíam sardas no rosto, e muito provavelmente essas sardas também, esse termo também, que pode significar aí sardas, também pode ser uma referência aos cabelos laranjados, loiros, aí alaranjados ou simplesmente loiros, no caso loiros, aí dos descendentes de Askenaz. Ou seja, pode tanto indicar aí as sardas do rosto quanto o cabelo alaranjado ou simplesmente loiro. Falando agora a respeito da recepção medieval de como eles enxergavam aí, no caso, Askenaz como originador de quais povos. O filólogo caraíta David Ben Abraham Al-Fassi, escrevendo por volta da virada do milênio, identificou Askenaz como o ancestral dos Khazares. No judaísmo rabínico, mais precisamente na literatura rabínica, o reino de Askenaz foi o primeiro reino associado à região cita, depois aos territórios eslavos e a partir do século XI ao norte da Europa e à Alemanha e mais especificamente às várias etnias de origem germânica. A relação com as terras eslavas pode ser simplesmente por conta do fato dos descendentes de Askenaz, os germânicos, passarem por essa terra. Nós sabemos que nas terras eslavas aí, como por exemplo na Rússia, na Ucrânia, já existiam ali povos de origem germânica. A região de Askenaz estava centrada na Renânia e no Palatinado, notadamente Worms e Speyer, no que hoje é a parte mais ocidental da Alemanha. Sua extensão geográfica não coincidia com os principais cristãos alemães da época e incluía o norte da França. Na literatura rabínica do século XI, Askenaz era considerado o governante de um reino no norte e dos povos do norte, e no caso os próprios germânicos. Os judeus eles já tinham tanto essa consciência aí, como por exemplo os comentaristas talmúdicos aí como Rashi, eles usaram Ashkenaz Eretz ou Ashkenaz Eretz para designar a Alemanha. O termo Ashkenaz em um de seus significados é simplesmente a Alemanha ou até mesmo Germânia. Uma curiosidade interessante é que os judeus que foram para regiões, por assim dizer, de origem germânica, receberam o nome de judeus askenazes. Daí surge então o termo judeus askenazitas. Judeus askenazitas porque eles foram para as terras de Askenaz e também porque se miscigenaram um pouco com os descendentes de Askenaz. O comentarista Rashi também usa Leshon Ashkenaz, língua askenazi, para escrever a língua alemã, e as cartas judaicas bizantinas e sírias se referiam aos cruzados como Ashkenazim, ou seja, descendentes do personagem Askenaz da linhagem de Jafé. Levando em consideração tudo isso, o comentarista Rashi, a enciclopédia bíblica e também as cartas enviadas aí para a Síria a respeito dos cruzados vindos da França e de outras regiões de origem germânica principalmente, é interessante ressaltar aqui que os germânicos, os povos germânicos, se você é descendente de holandeses, alemães, entre outros povos de origem germânica, você é descendente literalmente aí de Askenaz. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar os seus comentários se vocês conheciam a respeito da história original dos vikings segundo a Bíblia.